Me conta como você começou. Conta um pouco da sua jornada. Porque, e assim, principalmente eu quero saber todos os insights, sabe? Vou te perguntando aqui também, vou te puxando. Tá bom, vamos lá. Eu comecei por necessidade. Então, eu lembro que eu comecei a trabalhar como designer numa agência de propaganda. Eu ganhava pouco, era a primeira a chegar, a última a sair. E eu falei, eu preciso ganhar mais. Eu ganhava R$900 líquido. Então, foi a primeira vez que eu tive contato. O primeiro salário, a gente nunca esquece, era né? 1.200 bruto. Quando chegou o contra-cheque, eu falei, por que são 900? Ah, imposto. Eu falei, caramba, eu não sabia que era isso tudo. Então, foi muito assim, por necessidade. Eu precisava ganhar mais. Na época, isso era o quê? 2004. Eu ia me casar. Eu falei, eu preciso ganhar mais. E aí, abri meu primeiro CNPJ, que foi uma agência chamada Chess Comunicação Estratégica. Na verdade, era uma eugência, né? Era eu prestando serviço de freela para alguns clientes que eu já tinha conhecido e para outras agências. E aí fiz campanha política, fiz campanha para várias marcas, então eu estava muito preocupada em fazer portfólio nesse momento. E aí, depois, a gente com uns 2 anos, assim, e eu realmente comecei a ganhar mais. Ah, eu nem lembro. Eu estava saindo da faculdade. Eu tive 6 meses de emprego na vida de carteira assinada. E depois que eu abri esse CNPJ... por aí, 20 e poucos. Depois que eu abri esse CNPJ, eu nunca mais parei. Então, tive muito pouco tempo, assim, de carteira assinada. E aí, eu fiz 2 anos, fiquei 2 anos trabalhando na Chess, como freela, praticamente, mas eu construí um portfólio muito legal. E aí, em 2005, quando um dos franqueados da World Tennis estava querendo abrir o Burger King no Rio Grande do Sul e Paraná, ele precisava de sócio operador na região, sabe, peão? Sócio peão, na verdade. Eu preciso de alguém que segure no chifre do touro e vai. E daí, ele nos convidou, eu e o Hugo. E o Hugo tinha falado não nos 2 primeiros convites. E quando a Andrea me falou, eu falei assim, só vamos. Burger King não tinha presença no Brasil, estava só em São Paulo, tinha poucas lojas em Brasília. E eu falei, a gente precisa agarrar essa oportunidade. E aí a gente fomos morar em Porto Alegre. E lá que começou, em 2006, a gente abriu a primeira loja no Iguatemi de Porto Alegre. Foi o caos, assim. Hugo, seu ex-marido. Meu ex-marido. Então foi o caos, foi uma coisa de... vamos ver o que acontece no meio do caminho. Então não tinha, embora os meninos tinham experiência, né? O Elvio, que já era franqueado da World Tennis, eles conheciam bastante, tinha uma vivência empresarial muito forte. Eu não tinha isso. Então eu tinha vontade e muita, muita gana de fazer acontecer. Não, e uma coisa é você ter experiência em franquia de tênis, de varejo, né, esportivo, e outra coisa é alimentação, que é um outro mundo. É muito hardcore, porque são 365 dias aberto no ano, né? Do empreendimento. Não tem essa de, turnover hoje gigantesco. Não tem. Abrir. Assim, uma rotatividade muito grande de colaboradores. Primeiro emprego de muitas pessoas. Isso. Então, chega gente muito desqualificada. Então, o desafio de treinamento é enorme. Então, a gente teve uma escola, assim. E o mais legal no Burger King, que eu tive um privilégio de encontrar uma multinacional gerenciada por gringos e começando aqui no Brasil. E depois eles foram comprados pelo 3G Capital, do Jorge Paulo Lemann. E aí teve muita coisa de gestão, de cultura, que foi quando eu comecei a entrar em contato com esse universo corporativo mesmo. E eu lembro, a gente tinha uns resultados bem ruins assim no grupo, porque eu não tinha experiência, o Hugo não tinha experiência. Então foram uns 2 anos assim patinando, lojas muito cheias e a gente sem saber muito de gestão. Então o resultado não vinha. E aí a gente foi chamado na chincha, assim como a gente fala. O sócio falou, ou vocês dão resultado ou vocês estão fora. E a gente era sócio, né? A gente era sócio minoritário, sócio peão, mas era a nossa vida que estava acontecendo ali. E daí eu liguei pro Yuri Miranda, que era o CEO do Burger King Brasil. Eu falei, me ajuda, eu preciso entender de gestão. E aí eu vim para São Paulo, né? E liguei também para poder entender um pouco sobre isso. E liguei pro Nelson, que era o franqueado do Rio, que eles estavam vendendo muito. E aí eu fui pro Rio de Janeiro aprender sobre vendas com eles, o que eles estavam fazendo. E eu descobri umas coisas bem legais, assim. Que você tá falando de insight, né? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente está vendendo mal
vou fazer propaganda. E não necessariamente esse é o caminho. Então, primeiro a gente olha para a operação, para ver como está a nossa operação, para saber o que fazer depois. E a gente estava com uma operação lenta. E no segmento de fast food, se a sua operação é lenta, você faz fila. Se você tem fila, as pessoas deixam a fila e deixam de comprar. Então, a gente focou muito no endomarketing, sabe? Campanhas internas para poder fazer acontecer. Então, esse foi um dos insights no meio do caminho. E aí, depois, a gente trabalhou muito essa questão de vendas e gestão. Um ano depois, a gente passou a ser a melhor franqueada. Fiquei curiosa. Como é que vocês fizeram essa história do endomarketing com os colaboradores? Aí, tá, vou contar então. Aí, a gente fez uma campanha... Não, isso é importante porque todo mundo acha que comunicação, por exemplo, o foco da Rugido é comunicação para fora, mas comunicação para dentro, ela é tão importante quanto. E aí, isso tá na mão do cliente e muitas vezes é uma bola que tá lá quicando, né? Então, comunicação é muito mais do que só a vitrine no digital ou só o seu posicionamento. Como é que vocês fizeram? A gente fez muito similar com a comunicação externa. Primeiro, a gente vai ouvir as pessoas. Então, a gente queria criar campanhas de vendas para poder premiar os colaboradores. E aí, gente, tem uma coisa que a gente costuma ver o mundo com o nosso filtro, né? Vou fazer uma premiação. O que a gente vai premiar? Vamos levar a galera para um resort. Beleza. Se a gente bater a meta, vamos mandar todo mundo para uma viagem, para os melhores, eles vão concorrer a uma viagem. E eles não queriam isso. Eles não queriam isso. Então, a gente foi ouvir as pessoas. E sabe o que eles queriam? A gente estava em Porto Alegre e eu era de Goiânia. E aí eu tive um desafio de entender a cultura do pessoal, dos gaúchos. Que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eles queriam ou uma camiseta do Grêmio ou uma camiseta do Inter oficial. Mentira. Porque lá, ou você é gremista ou você é colorado. E eles são fanáticos por futebol. E um churrasco no final de semana. Era isso que eles queriam. Olha o tanto que é simples. E aí a gente começou a pensar num monte de ações para poder fazer com o pessoal. E aí, assim, eu operava muito, eu estava muito com as pessoas. E essa é outra coisa que faz a diferença, você estar no campo de batalha junto com os colaboradores. E eu vi um dia um cara chegando, gritando assim, Eu falei, o que tá acontecendo? Os caveiras chegaram! Eles estavam super empolgados com Tropa de Elite na época. Os caveiras chegaram. Eu falei, o que tá acontecendo? Não. Aí o gerente selecionou os melhores de cada área para poder operar em horário de pico para zerar a fila. Olha o insight, a percepção que ele teve, né? E eu preciso zerar a fila porque a gente precisa ser mais rápido aqui. E é o caos quando você tá na cozinha e muita gente fila chega ao mesmo tempo. E aí eu falei, caramba... Você não tem como apressar a comida, né? Não tem. Eu falei, caramba, vamos fazer uma campanha equipe de elite Burger King. Se o pessoal já tem essa coisa da competição na veia, que é o Grêmio e o Inter e tal, a gente vai fazer uma competição interna, que é a equipe de elite Burger King. Eu falo, vocês não são os melhores do Brasil? Então eu quero ver. Eu quero que em um ano a gente seja o melhor franqueado do Burger King em faturamento e em crescimento de percentual. E então a gente tinha muita clareza, assim, a gente começou a fazer reunião de resultado. Então a gente fez essa campanha, a gente criou um passaporte de desenvolvimento dentro do treinamento e que a pessoa que alcançasse a excelência operacional, ela passava a ser caveira. Então ele ganhava uma camiseta preta com a logo do Burger King com uma faca. Então, assim, a gente levou todo mundo para um hotel fazenda e a gente fez com os gerentes principais. A gente fez um treinamento militar com eles. Assim, com granada, com Meu Deus. Tropa de elite. Cara, isso, a gente gastou muito pouco para fazer isso. E aí a gente sustentou com essas campanhas de passaporte, de treinamento, de camiseta, de boné, de premiação. E aí a gente resolveu um outro problema muito interessante. A gente tinha faltas no domingo. Chegava domingo, era um caos, porque o pessoal faltava. Então, a gente fazia campanha de venda e a gente distribuía uma premiação se a gente ficasse entre os 5 melhores do Brasil. E aí, a corporação começou a pagar um prêmio e a gente dobrava esse prêmio. Só que só ganhava quem não faltasse domingo. Então, só participaria do bolão quem não faltasse domingo. Então, a gente começou a resolver esse problema. A gente começou a diminuir o nosso turnover. A gente começou a diminuir, passamos a ter o menor turnover. Nossa, gente, embaralhei aqui. Menor rotatividade. Pronto, resolvemos. Turnover.
do Brasil. Uhum. E enquanto o pessoal crescia uma média 12%, a gente passou a crescer 30% em vendas. E, de fato, em um ano, a gente passou a ser a maior franquia do Brasil, não só em faturamento, não só por esse ano, mas por 3 anos consecutivos. E a gente ganhou prêmio, foi bem legal. Mas demais. olhando para interno, para nossa operação, para os nossos colaboradores, que eu acho que são os primeiros clientes, né? Com certeza. São os nossos primeiros clientes. Se você não tiver uma equipe engajada, é complicado. E aí, como é que foi? Aí vocês venderam a operação? Aí a gente foi crescendo. Em 2017, o Burger King foi fazer o IPO, né, na Bovespa. E quando você vai fazer um IPO, você precisa de lucro operacional, né, que é uma das métricas que o pessoal observa. E como a gente começou em 2006, a gente pegou muitos pontos bons. E o ponto de venda num shopping, ele faz toda a diferença para o seu faturamento. Então, o tamanho da fachada, o tamanho da loja, a quantidade de caixas que você tem, Fluxo o tamanho da área de ali. alimentação, o tamanho do seu restaurante, das mesas que você tem, fazem toda a diferença. E daí a gente pegou pontos muito bons e o faturamento era bacana. E a operação era redonda. Então, a gente fez esse trabalho de gestão muito bem feito. O presidente do grupo já era um cara muito experiente. Então, a gente tinha reunião de resultado pautada em KPI, assim, voltado para EBITDA. Então, quando chegou em 2017, o pessoal falou assim, tá, a gente vai fazer o IPO, a gente está muito focado na expansão, mas eu preciso de resultado. E a gente recebeu uma proposta de participar do IPO para vender nossa operação. Eu acho que muito pela competência do lucro operacional, pela capacidade de geração de caixa. Então, foi isso que aconteceu. Aí vocês venderam. Aí nós vocês vendemos saíram em 2017, completamente ou vocês ficaram? Não, a gente saiu completamente. Acho que foi uma das melhores coisas, porque trabalhar em alimentação Puxado é demais. muito puxado. É hardcore, assim. Sim. Porque... cara, se a pessoa passa mal, é uma responsabilidade enorme, gigantesca. E a gente tinha 2.000 colaboradores, quase. Então, tudo quanto é processo trabalhista, é uma rotatividade enorme, a gente passou. Então, em 2017, a gente recebeu essa proposta e a gente ficou bem feliz, assim, de poder fazer esse exit.